Aleluia. Mais uma vez, os que ainda não tinham chegado quando iniciamos o culto, a paz do Senhor, aos que chegaram depois. Nós estamos passando um pouco mais cedo a palavra, gostaríamos de ouvir ainda alguns irmãos, porém as horas não nos esperam, né, irmãos? Nós estamos aí sobre um decreto municipal com toque de recolher a partir das 20 horas e por isso nós não podemos passar desse horário. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a abrir a vossa Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Nós vamos ler o versículo 14 e também o versículo de número 15. Deus quer falar conosco nessa noite através desta palavra. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Espero achar para que todos possamos observar o texto nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ou os ídolos aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servirem ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujo terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você diz amém, e podeis assentar. Eu agradeço a tua atenção nessa noite. Meus irmãos, todos sabem de cor e salteado que Josué foi o sucessor de Moisés. Todo mundo está cansado de saber. Foi o homem que deu continuidade a uma missão que Deus designou para Moisés. E eu estava meditando um pouco e pensando que o trabalho de um sucessor, ele é mais fácil do que o trabalho de um percursor. Mas qual a diferença? O sucessor é aquele que dá continuidade a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Exemplo, o pastor já pega uma igreja, já como o Belo Horizonte, congregando, já com membros e membros, e dá continuidade. Tá? Mas o percursor não, o trabalho do percursor é mais difícil, porque o percursor, ele tem que ir na frente, abrindo os caminhos. O missionário, quando é mandado para alguma região onde não tem o evangelho, ele tem que se preocupar com inúmeras coisas, como abrir um salão, ir atrás das almas, para que as almas venham congregar no salão que ele alugou. Enfim, percursor é mais difícil, porque geralmente faz o trabalho mais pesado, enfrenta maiores dificuldades. Porém, eu estava analisando e mesmo Josué sendo sucessor, ou seja, tendo uma tarefa mais fácil, eu cheguei à conclusão de que a tarefa de Josué não foi tão fácil assim. Porque na sua trajetória, Josué encontrou pelo menos duas dificuldades. Primeiro, ele não estava substituindo alguém qualquer, mais um qualquer que ele estava substituindo. Josué não estava pegando um trabalho de alguém que não teve sucesso. Josué estava assumindo uma tarefa que Moisés estava desenvolvendo. Então, ele estava substituindo nada mais, nada menos do que Moisés. Um dos homens mais respeitados da Bíblia Sagrada.
aquele que foi o legislador e o libertador de Israel, aquele que Deus falava com ele face a face, ou seja, um homem que foi praticamente perfeito na sua liderança, sem cometer erros. Todas as suas decisões eram acertadas. E você substituir alguém dessa maneira é muito difícil, porque basta um único deslize, aqueles que estavam sendo lideradas pelo sucessor de antes já começam a criticar. Basta uma falha, basta uma decisão equivocada que já vem a crítica. Ah, mas se fosse o Moisés, não tomava essa decisão. Mas se fosse o líder Moisés, não agiria dessa maneira. Se fosse Moisés, com certeza a decisão seria outra. Então, Josué não teve tarefa fácil. Primeiro, porque ele estava substituindo um grande homem de Deus, um homem de sucesso. A segunda dificuldade de Josué que ele encontra é que ele passa a dirigir um povo difícil de se lidar. Um povo que por qualquer coisinha reclamava, murmurava contra Deus e queria retornar para o Egito. Ele estava tomando agora frente de um povo que o próprio Deus chamou o povo obstinado, um povo de dura serviço. Era diferente do povo daqui de BH, né? Aqui no BH não tem murmurador, não tem críticos que ficam criticando toda a decisão dos líderes do pastor, ou tem? Eu creio que não, podemos ter, porque estamos tratando com seres humanos. Mas o que acontece é que esse povo era obstinado, diz o Senhor. Era um povo que murmurava de tudo e de todos. Bastava algo que não deu certo, que já começava a murmuração. Tarefa difícil para Josué. Mas ele assumiu a missão, ele não se covardou. Ele abraçou aquilo que Deus lhe havia designado. E a gente percebe que quando ele assume a liderança do povo, a gente percebe que ele não caiu de paraquedas no ministério. Josué não foi escolhido para ser o sucessor de Moisés por nepotismo, porque afinal de contas ele não era parente de Moisés. Josué não foi escolhido para ser o sucessor diante de uma delação premiada. Josué não foi escolhido para ser o sucessor mediante bajulação que ele tinha com Moisés, porque ele não era bajulador. Josué era um homem que tinha algumas virtudes, e essas virtudes de Josué chamou a atenção de Deus, para que Deus colocasse o povo dele nas suas mãos, para que ele pudesse dar continuidade. Então, eu quero falar de algumas virtudes de Josué que ele alcançou e que atraiu a atenção de Deus para ele assumir o cargo de líder do povo. Em primeiro lugar, Josué era valente. Josué não era um homem medroso, não era um homem covarde. Em Êxodo 17, do versículo 8 ao 13, Josué aparece no cenário bíblico pela primeira vez em um contexto militar. Eles haviam acabado de sair do Egito. E de repente, no meio do caminho, ele encontra os filisteus pelo caminho, os amalequitas pelo caminho. E o povo eles viviam escravizados no Egito e não tinham nenhuma experiência em guerras. Estavam acostumados a fazer tijolo, telha, outros trabalhar na agricultura. Eles não sabiam manusear a espada ou nenhuma flecha. Mas aí diante da afronta dos amalequitas, eles estavam passando pelas terras, e os amalequitas quiseram impedi-los de passar. Então, eles mesmos sem saber usar as armas, mesmo sem ter um exército preparado, mesmo sem ter um general para segui-lo, aí Josué toma a frente
e se oferece para liderar o povo nessa guerra. E aí o texto vai dizer que mesmo sem habilidades nenhuma de guerras, eles venceram a batalha contra os amalequitas, que eram especialistas em guerra na época. Mesmo sem habilidades, eles venceram. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Levanta sua mão que eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. A luta que você está passando, a guerra que você está enfrentando, você pode não ter habilidade, mas o Deus que você serve vai te dar habilidade para você lutar e vencer, porque Ele é contigo. Aleluia. E Josué então era valente, ele mesmo sem nenhuma experiência, eles assumiu o comando e venceram a guerra. A segunda virtude de Josué, ele era cooperador. Ele estava disposto a cooperar na obra de Deus. Em Números 11, Moisés estava com uma tarefa muito difícil, porque Moisés tinha que atender e aconselhar todo o povo. Moisés estava já cansado não tinha nem mesmo folga, era praticamente 24 horas atendendo aos anseios, às necessidades do povo. E aí de repente Moisés recebe a visita de Jetro, seu sogro, e quando o sogro de Moisés vê ele com aquela tarefa tão árdua, tão difícil, aí ele aconselha Moisés e diz: olha Moisés, desse jeito fica difícil, você não dá conta de fazer tudo sozinho. Seleciona aí alguns homens que possam te ajudar nessa tarefa. E aí o texto vai dizer que Moisés é instruído, direcionado por Deus, seleciona 70 homens para o ajudar. E sabe quem estava entre esses 70 homens? Josué. Porque ele estava disposto a cooperar na obra de Deus. A terceira virtude de Josué, ele era confiante. Josué não se abalava por qualquer coisa. Se uma coisa não deu certo no momento, Josué continuava confiando. Josué não desistia no meio do caminho. Em Números 13, a Bíblia vai dizer que quando eles estavam já se aproximando da terra prometida, a Bíblia vai dizer que Moisés seleciona 12 espias, 12 príncipes de cada tribo, um príncipe de cada tribo, para poder ir e espiar a terra, para poder ver se realmente a terra era boa. E o texto vai dizer que vão os 12 espias, e entre eles Josué e Caleb. Eles olham a terra, eles entram na terra, vê que de fato a terra era boa, que de fato manava leite e mel, e trouxeram até o fruto da uva, que comprovasse aquela afirmação que Deus lhe havia feito. E quando eles voltam, eles chegam diante de Moisés e de todo o povo, e 10 desses 12 espias começam a dizer: olha, Deus não mentiu, a terra realmente é boa, a terra de fato mana leite e mel, porém as cidades são fortalezas, e nelas habitam os gigantes, os filhos de Anaquins. E aí, a Bíblia vai dizer que diante dessa notícia, o povo entrou em desespero e choraram amargamente, querendo voltar para o Egito. Foi quando Josué e Caleb, com a sua confiança em Deus, ele toma a palavra e diz: olha, é verdade, a terra é boa, mana leite e mel, as cidades são fortalezas, nelas habitam o gigante, porém Deus nos prometeu a terra, e se Ele nos prometeu a terra, Ele nos fará conquistar. Olha a confiança desse homem. Embora a maioria estivesse desanimado, pensando o contrário, ele continuava confiando no Deus que ele servia. Aleluia. Não se preocupe com as dificuldades, não se preocupe com o tamanho do teu inimigo, o tamanho do teu problema. Se Deus prometeu te dar vitória, pode ficar tranquilo que a tua vitória virá, porque Deus é contigo.
Aleluia. Então, por causa dessas virtudes e muitas outras, Deus designou Josué para dar continuidade à tarefa que havia designado a Moisés, e ele então se tornou o sucessor de Moisés. E daí o Deus se apresenta para Moisés e diz: olha, Moisés, versículo 27 de Números, capítulo 27, versículo 12 de Números, Deus diz assim para Moisés: Moisés, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo. Assim farei como o teu irmão Arão. Então Deus está dizendo aqui: olha, Moisés, você trouxe o povo até aqui, e a sua missão termina aqui. Você vai ver a terra, olha a terra, contempla, porém você não vai entrar. A partir de hoje, eu escolhi já um novo sucessor. Aí o texto vai dizer que Moisés, olha só a paciência que Moisés tinha. Ele poderia questionar a decisão de Deus, porque afinal de contas, ele foi tirado, ele foi chamado lá no monte Horebe para poder ir até o Egito, tirar o povo, trouxe o povo até próximo à terra, mas não pôde entrar. Ah, se fosse eu num negócio desse, provavelmente eu iria questionar a Deus, mas não é possível que o Senhor me faz caminhar 40 anos pelo deserto com esse povo, tendo que ouvir as suas reclamações dia e noite, e agora quando a gente chega próximo à terra, o Senhor não deixa eu entrar. Mas Moisés não foi assim. Moisés não era como eu, Moisés não era como você. Moisés aceitou a vontade de Deus e ainda fez um pedido para Deus. Olha o que ele pede. Respondeu Moisés, pois, ao Senhor no versículo 15: que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre toda a congregação. Moisés, mesmo sendo tirado, ele se preocupava com o povo. Moisés não queria morrer e deixar o povo sem direção, sem uma liderança. Então Moisés faz esse pedido a Deus. Só que o pedido que Moisés fez ao Senhor, Deus já estava com tudo pronto, já tinha até escolhido o líder. Não foi Moisés que escolheu Josué, foi o próprio Deus. Então Josué não tinha motivo para temer. E aí, continuando, o texto diz, a oração de Moisés: o qual saia adiante dentre eles, e faça-os sair, e faça-os entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor a Moisés no versículo 18, e diz assim: então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e impõe-lhe as mãos, e apresentai-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe comissão, e dá-la a comissão à vista deles. E sobre ele porás a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então Deus já havia, quando Moisés ora a Deus, fazendo um pedido, Deus já estava com tudo pronto. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei qual é a tua petição, mas tenha certeza de uma coisa: Deus já sabe de tudo e já está liberando a bênção que você precisa. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor. Então Josué recebe agora o chamado. Mas aí, por algum momento, Josué talvez teve alguma dúvida. E aí no capítulo 1, versículo 7, Deus diz: não te espante, eu sou contigo, eu não te desampararei. Assim como fui com Moisés, serei contigo, e onde você pôr a planta dos pés, te darei por herança. Moisés seguiu firme e cumpriu bem a sua tarefa. Josué cumpriu a sua tarefa que foi designada. Ele levou o povo até a terra que Deus havia prometido. Atravessou o Jordão, atravessou todas as dificuldades, enfrentaram
os inimigos que se opuseram em sua frente e venceram as batalhas e tomou a terra que Deus havia prometido. E após tomar essa terra, distribuiu cada pedaço de terra para cada tribo, e todos foram atendidos, e todos tomaram posse da promessa que Deus havia feito a Abraão há 430 anos atrás. Eu quero abrir um parêntese para dizer nessa noite, que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que cumpre promessas. Talvez você já até esqueceu daquilo que Deus te prometeu. O tempo passou, a tua memória não é um computador, já se esqueceu, mas tenha certeza, a promessa que Deus fez para você, você não morre antes que ela se cumpra, porque Deus é um Deus que realiza promessas. Aleluia. Então Josué toma a terra, distribui a terra para cada um dos filhos de Israel, para as 12 tribos, cada um teve o seu pedacinho de terra para cuidar, para plantar, para colher, e todos foram felizes para sempre. Foi assim ou não? Não foi. Sabe por quê? Porque o povo era difícil demais. Pensa num povo difícil de se lidar. O povo mesmo tomando parte da promessa, o texto vai dizer que assim que eles estão estabilizados, assim que estão todos em suas casas, em suas terras, eles, com o passar do tempo, eles começaram a se esquecer de Deus. E começaram a cometer o pecado da desobediência, da idolatria. E Moisés falava, Josué falava, Josué pregava, mas o povo sempre estava andando errante, fora dos caminhos do Senhor, servindo a deuses estranhos, a ídolos. E então acontece o texto que nós lemos aqui, Josué já cansado de lidar com aquele povo, no versículo 14, do capítulo 24 de Josué, ele diz assim, olha: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviam os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal, se parece mal vos servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, para a gente entender melhor esse texto, o que Josué estava dizendo é assim, que olha, vocês conhecem o nosso Deus, vocês sabem que Ele é poderoso e vocês têm prova disso. Vocês sabem que Ele nos tirou da escravidão do Egito, veio conosco pelo deserto, fez cair maná do céu, abriu o mar vermelho, fez água brotar da rocha, e agora vocês não querem servir esse Deus. É isso que Moisés estava dizendo. Aí ele toma uma decisão e fala: se vocês, mesmo sabendo do poder desse Deus, mesmo sabendo que esse Deus é um Deus que cumpre promessa, mas mesmo assim vocês não querem servi-lo, fiquem à vontade, serve quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué estava dizendo, olha, a decisão de vocês não irão me influenciar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Deus e não deixarei de servi-lo, porque é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Eu não tenho tempo para falar, porque isso aqui é só uma introdução da mensagem. Eu gostaria de ter tempo de falar sobre a casa que serve ao Senhor, os benefícios que tem a família que serve ao Senhor, mas as horas não nos esperam. Então eu quero finalizar dizendo que a família que serve ao Senhor pode sim passar por dificuldades, porque Deus não nos isenta das dificuldades. Se você pensar que vai servir a Deus e vai viver uma vida de bonança, somente uma vida de vitória,
Meu querido, você está enganado, tem que ler a Bíblia, tá? Quando a gente serve a Deus, a gente passamos por dificuldades, sim, mas só que Deus não nos desampara em nenhuma delas. Em todas as dificuldades, Deus está conosco para nos ajudar, para nos acolher, para nos ouvir, para nos dar paz, enfim, para fazer aquilo que necessita ser feito em nossa vida. A família que serve ao Senhor, o vento pode assoprar nos 4 cantos da casa, como fez com Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, porém, quando Deus decidiu abençoá-lo, Deus lhe deu tudo em dobro, porque Jó, mesmo nas suas perdas, não deixou de servir ao Senhor. Embora ele teve alguma influência da sua mulher, que diz: Jó amaldiçoa esse Deus e morre, porém ele continuou firme na presença de Deus, e recebeu tudo em dobro, porque a família que serve ao Senhor não fica desamparada, porque Deus cuida de todos. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas de uma coisa eu sei: nessa dificuldade, nessa luta, nessa prova, você não está sozinho. E se você serve ao Senhor, se a tua família está aos pés do Senhor, pode faltar o azeite da botija, pode faltar a farinha da panela, porém fome você não passa, porque Davi uma certa vez disse: hoje eu já fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, meu querido, tranquilize-se, alegre-se, porque Deus está contigo. Pode ter perda? Sim, pode, mas nenhuma perda é maior do que o bem que Deus tem para a nossa vida. E para encerrar, eu quero dizer que servir a Deus, a família que serve a Deus, goza de privilégios. Existem muitas pessoas que pensam que servir a Deus é angustiante, é sacrifício, mas na realidade, servir a Deus é um privilégio que temos, porque este servir a Deus nos garantirá vida eterna com o Pai, com Jesus. E aí, se continuarmos firmes na presença de Deus, nós vamos ouvir aquela frase mais linda da Bíblia Sagrada, onde Jesus disse: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, onde já está preparado desde a fundação do mundo. E aí eu pergunto: compensa servir esse Deus? Compensa, porque mesmo que tenhamos derrotas aqui, quando o Senhor nos buscar, nós seremos vitoriosos e a nossa vitória será para sempre. Amém? Quero orar contigo e entregar a tua família, a minha família, a nossa família nas mãos de Deus. E com certeza Deus nos abençoará mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. E a tua palavra, Deus, traz para nós, no nosso coração, que servir ao Senhor é algo maravilhoso e extraordinário. Embora diante das circunstâncias, diante desse servir ao Senhor, aparecem lutas e dificuldades, mas nós sabemos que nós nas dificuldades não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, ó Deus, a vitória é certa, porque nessa guerra nós não temos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Por isso, Jesus, eu apresento a tua igreja nessa noite, as famílias que aqui estão, as famílias que estão acompanhando, ó Deus, pela live, a família do BH, a família das igrejas em Londrina, enfim, todas as famílias do Brasil e do mundo, que recebam agora a bênção do Senhor, que seja, ó Deus, tocada pela tua presença, Senhor, e que venham vencer todos os obstáculos, não venham desanimar no meio do caminho, que venham seguir o exemplo de Josué, que em todos os momentos permaneceu firme no Senhor, e com certeza a nossa vitória é certa. Essa é a oração que fazemos a ti nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.
Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Já queremos encerrar. Antes de encerrarmos, eu quero justificar aqui a ausência do pastor Valdemir. Ele está viajando a trabalho e por isso não está aqui. Mas Jesus está nesse lugar e que o Senhor também está guiando o pastor por onde ele estiver. Amém, meus irmãos? Não sei qual a programação do sábado. O pastor não me passou. Culto dos jovens? Culto dos jovens no sábado a partir das 18h30. Todos estão convidados. Os que têm de 100 anos para baixo estão convocados a estar aqui. Os que têm acima de 100, pode ficar em casa, né? Então nós estaremos aqui, se Deus permitir, louvando a Deus juntamente com os jovens. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, culto com a família. Amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Todos digam, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.